Bom, pessoal, pois é, vamos falar de bem-aventurados os misericordiosos, né? Assunto talvez que, se um pouquinho a mais de evolução tivéssemos, não só nós, eu falo em nome da humanidade, a gente não precisa nem estar falando sobre isso, né? Um assunto tão básico, tão fácil. Para quem ora o Pai Nosso, nossa, olha, né? Perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como eu perdoo o meu devedor, o meu ofensor. Né? É tão fácil a conta, é mais fácil que 1 mais 1. E a gente ainda, né, muitas vezes, se deixa levar ali por aquele coração que às vezes está meio duro, meio sólido. Mas vamos lá, vamos conversar sobre isso que a gente veio conversar aqui, né? Mais uma vez aqui, só lembrando, eu estava falando sobre o programa. Por que é legal você assistir quinta-feira às 20 horas? Porque você também pode participar através do nosso chat. Entra lá, faz sua pergunta, faz sua sugestão, dá só uma boa noite, né? Mas não se esqueça, entrou, curte e compartilha, porque a causa é muito boa. É filosofia espírita para que a gente possa ser cada vez melhor. Então vamos lá, né? Começando com aquilo que eu estava falando para vocês, o perdoar para ser perdoado. Então, quando a gente começa a meditar sobre o capítulo 10, a gente vai vendo que o que consiste isso, né? Esquecimento e no perdão das ofensas. Guardem muito bem essa frase. Esquecimento do quê? Das ofensas. Perdão do quê? Das ofensas. Porque quando eu falo em ofensa, quando eu consigo perdoar realmente a ofensa, eu pratico mais do que um perdão. E eu vou provar para vocês por quê. Por que ele não falou aqui, ó? Esquecimento, né? Perdão dos ofensores. Ele falou das ofensas. Porque esse mecanismo, ele é maior. Vocês lembram lá da escola, né? Quando a gente era mais novinho, né? Eu não me lembro se era... Acho que era no ginásio, que a gente vai aprender a questão da comunicação. Como é que se faz a comunicação? Ela precisa de um emissor, ela precisa da mensagem e ela precisa de quem? Do receptor. Vocês mandam hoje o WhatsApp, né, um dos meios de comunicação mais utilizados aqui entre nós, brasileiros principalmente. Quando você manda uma mensagem para alguém, né, direcionado a alguém ou a algum grupo. A ofensa é o mesmo mecanismo. Para ela acontecer, ela precisa de um ofensor, de uma ofensa e do receptor dessa ofensa. Que a gente poderia chamar até de vítima dessa ofensa. Mas aí vem a pergunta: por que é colocado dessa forma? Não basta só eu perdoar o ofensor? Será que basta? Ou será que valeria a pena eu refletir também por que eu me ofendi com aquela ofensa? Afinal, nós vamos ter ofensas de diversos graus, não vamos? A gente vai ter desde aquela mais grave até o que o pessoal chama hoje do mimimi, né? Ah, o cara tá de mimimi, só coloquei um negocinho lá e deu um problema. Então cabe a mim fazer essa análise. Por que eu me ofendi com isso? Será que se eu tivesse relevado esse tipo de coisa, eu talvez tivesse agido melhor até do que me ofender e depois perdoar?
Bom, quando a gente começa a ir para a escola, tudo, né? Muitos de nós têm algumas características que às vezes nos deixam marcados, né? E aí, carinhosamente, os coleguinhas de escola muitas vezes vão nos chamar por aquela característica, não é verdade? Se eu tenho as minhas orelhas um pouquinho mais avantajadas do que a harmonia que a minha face pede, a garotada vai me chamar carinhosamente, ô Zoreia, né? Ô Oreiudo. Se eu levo isso para um lado meio, sabe, não valorizo tanto isso, talvez isso aí não cole. O ser humano, infelizmente, ele ainda gosta daquele sofrimento, né? Daquela coisa que é meio brincadeira, mas que às vezes machuca. E aí vai ter, né, o careca, o gordinho, enfim, as diversas formas com que nós podemos nos ofender. Como vocês geralmente me veem aqui na frente falando, vocês não percebem que eu tenho um alcaguete nervoso. Qual que é? Morder a língua. Usei aparelho 5 anos para parar de morder a língua. Mordi a língua esses dias de novo. Mas eu mordo a língua, sabe aquela coisa que faz e tá lá mordendo a língua? E aí, imagina, né? Na época de escola, a galera deitava e rolava com isso. Então, enquanto eu me incomodei, eu sofri com aquilo. Porque não adiantava eu pedir perdão. Aquilo era pequeno. Só que para mim, com a quantidade, ia ficando grande. E um belo dia, vem lá um amigo seu, ou um professor, ou um familiar e fala, cara, não liga 4 olhos, né? O que tem? Usar óculos, né? Que é menor. Um dia eu resolvi que eu não ia mais me ofender com aquilo. Acabou. Acabou. Não teve mais problema. Mas foi demorado. Então a gente está falando ofensa, ofensor, a vítima. Então vocês percebem como é que funciona esse mecanismo para pequenas coisas? Eu recebo uma mensagem de WhatsApp de um amigo meu que está super bem humorado e eu acabei de discutir, com a namorada, o chefe acabou de falar que eu estou correndo risco de ser demitido, eu estou lá com o meu humor balançando, de repente o cara vem e faz uma brincadeira. E muitas vezes o tipo da mensagem eu não consigo captar isso. E aí vai lá eu e começo a fritar meu coraçãozinho. Por quê? Poxa, cara, foi uma brincadeira de mau gosto. Eu vou sair desse grupo, continuar assim, Para mim não dá. A gente precisa tomar muito cuidado. Às vezes vale a pena você falar com as pessoas. Se você se sente ofendido com determinadas coisas, você pode conversar com as pessoas. Quando não é essa coisa de escola, tem uma coisa que é um pouco mais particular, eu posso conversar com a pessoa. Ô fulano, bacana, eu vejo aí que você me chama aí, Na minha época tinha um desenho que era do urso do cabelo duro, que ele colocava um monte de coisa no cabelo e tirava, E final da década de 70 todo mundo usava o cabelo um pouco mais... E o meu cabelo, carreguei o apelido de urso cabelo duro durante 15 anos da minha vida. Mas no começo perturbava, depois, ainda mais quando as meninas chamavam de ursinho, aí ficava mais bonitinho. Então, não teve problema, sabe? Agora, eu não sei se vocês já perceberam, aprofundando um pouco mais esse assunto. Vocês lembram de Jesus, bater os pregos na mão de Jesus lá na cruz?
começa a puxar a corda, levantar a cruz, a primeira coisa que Jesus diz é o quê? Perguntando para vocês, hein? Você sabe que saiu de casa só para... Pai, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. Vocês já pararam para analisar essa frase de Jesus? Dá para você ficar uma semana analisando essa frase de Jesus. Note que ele não fala assim, né? Eu vos perdoo. Note as reações que Jesus teve sendo crucificado. Eu estou falando de crucificação. Eu não sei se algum de nós, vou falar por mim, né? Cada um fala por si. Eu não sei se eu aguentava. Pai, né? A divindade. Perdoai-vos. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não têm a mínima ideia do que eles estão fazendo. Os mecanismos da reencarnação, os mecanismos da evolução humana, com certeza trará a cada um deles o entendimento do que eles estão fazendo. Não a minha ira, não a minha raiva, não o meu ódio, não o meu palavrão. Poderia voltar porque ele tem, não é minha blasfêmia, né? Não o meu desejo. Pois o ódio e o rancor, né? Vão mostrar o quê? Que a minha elevação está lá embaixo. Não preciso nem dizer isso, né? Que o esquecimento das ofensas, ele vai ser próprio das almas elevadas. Mas infeliz é quem não sabe perdoar. Eu gosto muito de pedalar e faço parte de alguns grupos aí. E num dia desses a gente estava batendo papo e ninguém crucificou ninguém, mas assim, por discussões, sabe, quero ir para tal lugar, vamos para Igratá, não, vamos para Santa Branca, vamos. Então você pega ali duas pessoas, brigam de uma certa forma, poxa, passa um tempo, vamos deixar isso aí, vamos voltar para o grupo, vamos se organizar. Não. Eu não sei perdoar. Eu acho uma das frases mais tristes de ouvir, aquela coisa que dói no coração da gente. Não, você tem um ótimo coração, você sabe sim. Não, Pedro, você está enganado. Eu não sei perdoar. Eu não sei se vocês conhecem alguém que já tenha dito esse tipo de coisa para vocês. Eu conheço gente que já me disse, eu estou longe de subir porque eu não tenho humildade. Eu realmente, eu gosto de exaltar as coisas que eu sou, que eu ganho. E quando eu perco, eu não consigo ter humildade suficiente para que eu possa me levantar normalmente. Mas são histórias para a gente ir meditando, principalmente dentro dos exemplos que cada um de vocês tem em seus grupos familiares, em seus grupos de amigos. Porque nesse nicho que a gente vive, nessa comunidade que a gente vive, é muito difícil ainda a gente não vê isso. Por isso que eu falo assim, às vezes eu tenho vergonha de falar sobre certos temas. Porque a gente fala, poxa gente, a gente não aprendeu isso ainda? A gente vê discussão, acidente de trânsito, sabe? Por causa de uma palavra mal colocada, por causa de uma atitude mais ríspida que eu tomo, muitas vezes
um para o cemitério, outro para a prisão. E aí tem o entorno, aí teve filho que ficou sem pai, mulher que ficou sem marido. E quem foi lá para a prisão também muitas vezes é a mesma coisa. E ainda vai para uma escola que não vai trazer coisas melhores. Bom, essa parte aqui eu gostaria de ler para vocês, é uma passagem evangélica, em que eu coloquei o título de... Porque às vezes as pessoas perguntam assim, o que é a Terra? O que é esse planeta aqui? O planeta é lindo, maravilhoso, bonito. O problema somos nós, né? A Terra é hospital? A Terra é escola? A Terra é prisão? A Terra é um paraíso? A Terra, meu irmão, ela vai ser muito da tua vibração. Mas hoje, quando a Terra é prisão, vamos lá ver quando que a Terra é prisão, se eu já passei por algo parecido? Se estiveres, pois, apresentando tua oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois vem apresentar tua oferta. Ser benevolente, né? Seja bom, gente fina, o mais rápido possível com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não suceda que o adversário te entregue o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali até pagares o último centavo. Essa é a terra prisão. Vocês duvidam? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês, tem um cara, um escritor, um filósofo espírita, um sacerdote, chamado Carlos Torres Pastorino. Esse cara teve a mesma missão que o Padre Quevedo teve. No começo da década de 70, ele foi colocado pela Igreja Católica para estudar o Espiritismo e oferecer para a gente o que o Espiritismo, o que poderia ser atacado no Espiritismo. Carlos Torres Pastorino atravessou essa fronteira e nunca mais voltou. Voltou só para devolver sua batina para a Igreja e se transformou nos maiores pensadores espíritas do século. Não pensem que eu estou exagerando. Porque muita gente que você vai ler em livro, por aí, você vai achar Carlos Torres Pastorino. E ele tem um livrinho ecumênico, né? Que é o Minuto de Sabedoria, que todo mundo já deve ter esbarrado em algum momento na vida, que serve para qualquer religião. Ele teve esse trabalho ecumênico. Mas ele faz um estudo extremamente aprofundado sobre o Evangelho. E nesse estudo aprofundado sobre o Evangelho, ele não encontra outra chave que não seja o Espiritismo para abrir determinadas portas. E ele traz para a gente sobre isso. Então, o que acontece quando eu não perdoo? Quando eu não perdoo, eu crio dentro de mim ódio, rancor e outras cositas mais. Que cientificamente hoje já há trabalhos que vão danificar o meu físico. Fica lá, mastigando o ódio, você vai ver comigo, não sei o que. Fica lá para você ver o que vai acontecer com você. Eu acho que só o fato, né, quando eu estou assim em relação a alguém, só o mal que eu me sinto já deveria servir para eu me ausentar desse sentimento. Mas não, eu ainda me deixo levar por coisas ruins. Então, ele vai falar aqui sobre essa sintonia com Deus. Quem se magoa, permanecendo, né? Não perdoo ele, ou perdoo, mas nunca mais quero ver a cara dele. Perdoo, mas nunca mais pisa na minha casa. Perdoo, mas nunca... Churrasco, esquece.
permanece ressentido sem perdoar, sem esquecer a ofensa, embora fique calado, perde a sintonia interna com Deus, que é o amor. Como, porém, o movimento é puramente íntimo, ele é culpado perante sua consciência, apenas estando sujeito ao resgate de um karma estritamente pessoal. Então vamos lá. Vamos ver como é que Carlos Torres Pastorino, ele analisou aquela frase ali atrás, aquela passagem evangélica que eu li, né? Então ele vai dizer que aquilo ali vai se tratar de uma hipérbole para demonstrar a superioridade do amor. Então, Jesus, ele vai figurar como alguém já no altar, né? Que está ali fazendo a sua oferta. Estou lá subindo uma escadaria de joelho, estou lá indo para Aparecida a pé, saí lá de Ribeirão Preto, estou indo a pé, e aí eu falo, nossa, poxa, eu não converso com meu irmão, eu não perdoei o meu funcionário, eu não... meu amigo ali, poxa, eu estou nesse caminho, né? Então ele coloca isso como altar. E aí, o que ele quer dizer para a gente, né? Não adianta eu fazer esse sacrifício, eu fazer esse trabalho todo, se eu ainda não sou capaz de perdoar. Então, a orientação de Jesus, que ele deixa ali sua oferta, dá uma paradinha, para ali na barraquinha do Romeiro, né? Fala, peraí, deixa eu voltar lá. Eu preciso voltar, eu posso pegar hoje o meu celular e ligar para a pessoa, posso ali, fulano, eu sei que esse assunto eu queria muito falar, pessoalmente, olhando nos seus olhos, segurando nas suas mãos, mas eu vou falar aqui, já vou dar uma prévia, me desculpa, vamos conversar? Vamos conversar de novo, vamos tentar de novo. Eu sei que a última vez não deu certo. Talvez nós não estivéssemos na mesma sintonia. Talvez o momento não fosse o adequado, o contexto, né? Mostra-nos então que a adoração e mesmo a oração não tem efeito se estamos vibrando na frequência do amor. Aliás, se não estamos vibrando na frequência do amor. Ou seja, Jesus coloca uma frasezinha pra gente, quando ele fala assim, né? Meu fardo é suave e meu jugo é leve. Aprendei que eu sou bom. Misericórdia quero, não sacrifício. Você quer fazer a Deus feliz? Perdoa o teu irmão. Você vai subir a escada de joelho, vai só ralar o seu joelho e muitas vezes o seu coração acaba até endurecendo mais. É uma profissão de fé? É uma demonstração? É legal. Mas, primeiro, deixa ali tua ofertinha, vai lá, meu irmão, vamos conversar, vamos resolver isso. Então, o que é estar no caminho? O que é esse estar no caminho? É a nossa encarnação, gente. É a nossa vida. É hoje. Hoje nós estamos no caminho. Nós estamos nesse caminho, nessa encarnação que a gente teve agora. É essa oportunidade que eu tenho para resolver as coisas. Ah, mas é legal, o Espiritismo me ensinou que tem várias vidas, vou deixar para a próxima, né? Nessa eu acho que eu não consigo, não. Mas e daí? Onde é que vocês vão nascer na próxima? Como é que vai ser isso? Já pode ser que não venha mais como seu amigo. Pode vir como sua sogra, né? Então, meus caros, estamos reencarnados com ele na Terra. A gente precisa resolver esse problema com o nosso amigo. E aí ele dá uma advertência mais severa, para que não sejamos entregues ao juiz. Quem que é o juiz? Por que eu sinto culpa? Porque se eu não sinto culpa, eu tenho alguma psicopatia.
a maioria de nós, quem julga a gente mesmo, quem muitas vezes vai dizer para mim o tamanho do erro que eu cometi, a sua consciência, né? Então, para que não sejamos entregues ao juiz, nossa consciência liberta, nosso eu profundo, que vai nos manter na prisão. As pessoas falam assim, a gente que é um pouco mais velho, né? Às vezes fala assim, essa geração é muito cheia de mimimi, que na minha época tinha os orelha, tinha o baleia, tinha isso, tudo. Só que a gente esquece de falar que na minha época tinha tudo isso. E na nossa época hoje, os consultórios psicológicos estão cheios. Para resolver esses problemas que muitas vezes, ao invés de eu conseguir lidar com eles, tapetinho, varri ele debaixo do tapete. Ele cai no meu inconsciente, ele começa a me trair de outras formas, ele começa a me apresentar problemas que até então eu nem sabia que eu tinha. Começam a surgir traumas, começam a surgir tabus na minha vida, que eu não sei de onde veio aquilo. Medo. Nossa, eu não tinha medo do escuro, eu não tinha medo de andar pelos lugares, eu tinha uma confiança. E tudo aquilo foi sendo minado pelas questões mal resolvidas que eu tive no meu passado. Então, vamos lá. Nas sucessivas encarnações, da qual nós não nos libertaremos enquanto não tivermos pago o último centavo. Ou seja, se eu não sou capaz de perdoar, eu vou ficar nessa rodinha aqui, ó. Encarna, desencarna. Encarna, desencarna. A Terra é tão bonita, né? Mas será que eu vou conseguir reencarnar na Terra se eu ficar tão ali, tão resistente no mal? Será que talvez eu não vá para um lugar pior? Ou se eu conseguir me libertar dessa roda, das encarnações, das reencarnações, talvez eu já não precise mais vir aqui. Eu já possa ir para um lugar melhor, possa vibrar numa outra frequência, na própria Terra mesmo, participar de outras situações, encarnar, mas quando eu vier com a condição de trazer alguma coisa, de ser um missionário, enquanto eu não resgatar as dívidas que eu mesmo faço, os problemas que surgem para mim, eu vou continuar nessas rodas reencarnacionistas, reencarnatórias, né, que os hebreus chamavam de Gilgal, os hindus de Sansara. Então, eu fico pensando, vale a pena? Eu sei que não é fácil não, gente. Eu já tive em palestras dessas aqui, você começa a falar, daqui a pouco você começa a ver gente chorando lá atrás. Aí termina aqui, vem a pessoa falar assim, como é que eu perdoo o cara que abusou da minha filhinha de 5 anos? Como é que eu perdoo o cara que bêbado atropelou o meu filho e deixou ele numa cama? Não é fácil vencer essas barreiras. Mas eu gostaria de contar para vocês uma historinha. Eu trabalho no ramo têxtil há muitos anos e um empresário, né, com características orientais, ele teve um filho, criança, raptado. Isso foi matéria dos jornais da época, há coisa de 30 anos mais ou menos, o Serota. E pediram um resgate para ele. Ele juntou tudo o que tinha, praticamente quebrou a empresa que ele tinha, pagou o resgate. E mesmo assim, não pouparam a vida do filho dele. Aliás, né? Tiraram a vida do filho dele. E foi
um caso que ele mesmo narra. Na hora eu quase enlouqueci. Mas, de tanto pensar e de tanto buscar a solução para aquela dor que estava dentro de mim e que não parava de latejar mais dentro do meu coração, dentro do meu peito, aquele choro que não parava, era lágrima a todo momento. A única coisa que me veio na cabeça foi: eu vou conhecer essa pessoa, eu vou modificar essa pessoa para que ela nunca mais faça com ninguém o que ela fez comigo. E esse cara tomou essa atitude mais inusitada possível e foi lá e ajudou essa pessoa que cumpriu sua pena e que eles se tornaram melhores amigos de tanta preocupação que ele teve em transformar essas pessoas. Quando nós fazemos muitas vezes nossas orações, não é para que Deus, eu quero que acabe com os presos, que mate aqueles... Não, somos espíritos. Nós precisamos fazer orações para que Deus nos auxilie com o nosso amor a transformar as pessoas. Uma tirinha, né, que tem num jornal aí que o cara fala assim: bom, você está preparado, você vai voltar agora no tempo e você vai conhecer o bebê Hitler quando era novinho. O que eu faço? Mato ele? Ele falou: não, ensine-o a amar. É a solução que passa para a gente. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como eu entendia Jesus? Benevolência para com todos. 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 Falou aqui algum povo, alguma raça, algum credo? Não. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. O que é ser indulgente, Pedro? Indulgente é o que eu faço comigo, quando eu erro. Porque eu falo: mas eu errei também, né? Por quê? Né? Eu parei de beber, aí você fala: mas eu tomei uma ali porque era carnaval, né? Só passou o carnaval, agora acabou. Mas eu fiz tal coisa. Eu até, às vezes a gente menciona vícios, mas os vícios eu acho as coisas até mais fáceis. Difícil muitas vezes é a pessoa parar de odiar, parar de fazer mal às outras pessoas. Indulgente a gente é com a gente. Então, às vezes, ao invés de eu falar assim: não, realmente eu preciso consertar esse tipo de coisa, eu vou ali, né, me dando chances infinitas, enquanto não acontece algo de mais grave, para que eu possa, acendeu a luz, agora eu entendo, eu não deveria fazer aquilo. Então, indulgência para as imperfeições alheias, eu procurar me colocar no lugar do outro, a tal da empatia, né? Me colocar no lugar do outro. Tentar o máximo possível. Conseguir é impossível. Eu não sei a história daquela pessoa, eu vou me colocá-la no seu lugar com a minha história. Eu preciso entender o que aquela pessoa passou para ela chegar a praticar aquela coisa. Então, indulgência, gente, calma, né? Lembra lá de Jesus: meu jugo é leve. O ser humano adora julgar, né? Maravilha. Às vezes a gente vira espírita e começa a querer julgar o pessoal dos... Não, tem que julgar ninguém. Julgo tem que ser leve quando ele vem. Então, perdão das ofensas. Eu não ia, mas eu vou passar aqui para vocês rapidinho sobre essa questão desse livrinho aqui da irmã Sidufo. Eu já falei isso aqui, para quem já viu, de novo, mas para quem não viu,
leia essa mensagem, né? Eumance Dufaux foi a médium que auxiliou Kardec no Pentateuco, a trazer o Pentateuco, né? Então, a gente vai vendo aqui que na esteira da evolução, quase sempre é impagável o montante de dívidas na contabilidade das ofensas. Quando você é magoado, o ofensor se transforma em seu algoz, em seu carrasco, adversário, e desajusta seus sentimentos. Na verdade, estou super bem naquele dia e veio fulano lá e pisou na bola comigo. A ofensa caminha com você em qualquer lugar e ó, você vai lá maquinando, né? Por que ele fez isso? Por que ele fez aquilo? Né? Incendeia os nossos pensamentos. Sua conversa ganha combustível em larga escala para a produção do desdém, sorvendo o veneno da calúnia. E nas ações, você age como se fosse um combatente, né? Você encontrou aquela pessoa, você já... É como se tivesse com a arma na mão. Deixa ele falar de novo. Quero ver se ele fala na minha cara. Ao invés de você estar ali desarmado, tranquilo, vamos reconciliar, acontece isso, né? Feliz resposta dos sábios guias à questão 886. Perdão das ofensas e não dos ofensores. A diferença sutil está na dolorosa coragem de dissolver em si mesmo o asco da ofensa, independente do ofensor. Por que eu me ofendi? Muitas vezes não é o ofensor em si, mas por que aquela ofensa me ofendeu? E dessa forma, proclamam que o perdão das ofensas é atestado de saúde espiritual e auto-amor. E outra, eu falei que tem 3, né? Então eu preciso fazer um exercício com o ofensor, fazer um exercício com a ofensa e autoanálise. Autoanálise. Será também, muitas vezes, que não fui eu que talvez tivesse levado a conversa para terminar nesse tipo de coisa? Gente, desde menino eu tenho uma dificuldade em controlar o volume da minha voz. Então, às vezes, aqui para palestrante é maravilhoso. Mas quando às vezes eu estou numa determinada discussão com alguém, muitas vezes eu elevo esse volume. Por que você está falando alto comigo? Eu falei, não estou falando alto com você, mas estou e não percebi. Então, até que aconteceu isso no RH de uma empresa, que eu comecei a falar, gente, mas eu não estava falando. Aí você começa a se policiar. Opa, eu preciso domar essa tendência que eu tenho. Porque eu acabo ofendendo uma pessoa sem ter a mínima ideia de ofender. E existem outras formas que as pessoas fazem com a gente que elas não estão com a mínima intenção de te ofender. Às vezes está querendo levantar seu humor, está querendo brincar com você, mas muitas vezes ela não sabe que aquele ponto, justamente aquele pontinho ali, aquela agulha que ela está colocando, vai te magoar. Essa carinha de homem bastante sério, né? É Carlos Torres Pastorino. O Carlos Torres Pastorino, ele colocou pra gente uma coisa bem fácil. Ele disse assim, perdão é uma questão matemática. Quem gosta de matemática aqui? Pouquinho, né? Maioria de humanas, que nem eu. Vamos lá, por que ele disse isso? Se considerarmos, né, o mal, o negativo, como -1, e o bem, positivo, por +1, e o perdão por 0, a gente vai ter as seguintes equações. -1 com -1 é igual a -2, ou seja, mal feito contra mim, eu revidei, -2. Mal feito, -1, mais 0 é igual a -1, porque o mal feito mais o perdão é igual, continua um mal ali praticado. Eu perdoei, mas ainda é como se eu perdoasse, mas não entendesse. -1 com +1, aí sim é igual a 0, porque é o mal feito mais um benefício prestado. Aí sim é um mal anulado. Então, ele coloca essa questão matemática, né, no seu livro Sabedoria do Evangelho, se eu não me engano aqui é o volume 8,
e que é maravilhoso, né? Isso aí tem para baixar, grátis, vale a pena. Ele coloca toda essa ideia para a gente refletir um pouco, né? Que se a gente, né, segue essa prova matemática aqui, que só realmente o bem praticado, se tem alguém que está me ofendendo, eu pratico o bem para ele, eu começo a matar esse ciclo, eu começo a quebrar essa roda. Tem um filme chamado Abril Despedaçado também que fala sobre isso, como um menino assumindo o lugar do irmão dele, ele vai quebrar uma roda, né, que havia de vingança entre as famílias. Dos primeiros sucessos do Rodrigo Santoro. Mas, vamos lá então. Eu gosto muito dessa frase do Chico, né? Que todo mundo evolui desidratando, né? Seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Bom, e quem me conhece sabe que sempre tem um disco aqui, tem um vinil, para que a gente coloque uma música pertinente ao tema e que nos faça também refletir sobre esse tema de hoje. Para quem não me conhece, eu gosto sempre de trazer esses temas em disco, né, em vinil, porque é algo muito mais interessante, né, do que se eu chegasse aqui com o meu Spotify ou com um arquivinho e colocasse, né? É bem bacana. Isso tudo é uma homenagem também que eu faço a Fred Filgner, né? Frederico Filgner, que foi o presidente do Odeon, que foi o cara que trouxe o vinil para o Brasil e que foi o maior colaborador da doutrina espírita, assim, disparado, né? Sem Frederico Filgner não haveria, talvez, Chico Xavier. Talvez houvesse, o Chico ia se virar, mas praticamente tudo que a FEB recebia para ajudar na edição dos livros e uma série de coisas foi ali bancado por esse benfeitor, né, que geralmente eu faço uma palestra para ele quando a gente vai falar da tentação da riqueza, né, que é uma coisa bastante complicada para a gente ver. Então, se a gente perceber que a espiritualidade está sempre nos aconselhando que o perdão, a benevolência, a indulgência são atributos da caridade, ou eu poderia chamar também a caridade de amor, eu poderia dizer para vocês que só o amor realmente resolve. Não tem outro remédio. Senão, se eu penso diferente disso, eu escolhi Barrabás. Eu estava lá no dia lá e a hora que fala Barrabás ou Jesus? Barrabás. Eu escolhi. Porque era isso que muitos imaginavam. Um ser que trouxesse um exército que libertasse eles do jugo romano. Mas não. Veio um ser que nos mostrou que a libertação é um pouquinho mais embaixo. Não é de um povo para outro, mas de mim mesmo. Então eu preciso fortalecer e fazer florescer essa semente crística que existe dentro de mim, para que um dia, talvez, estejam num centro espírita em algum lugar do universo, falando sobre os exemplos que eu cometi, que eu fiz quando estive encarnado, ou quando estive criando algum globo, algum planeta por aí. Essa música levou mais ou menos 2 anos para ser composta. Essa música, ela foi uma música que um jovem teve a oportunidade de conversar com o tio dele. O tio dele lutou na Segunda Guerra Mundial, na batalha lá, né, que os brasileiros participaram em Monte Castelo. E os brasileiros eram tão ingênuos que fazia tanto frio que eles faziam fogueiras, né? Que era coisa de impensável ali. E
perguntados os nazistas depois por que não atacaram, que ele falou, não, a gente achava que era armadilha, que não era possível alguém ser tão ingênuo, né, de acender uma fogueira para mostrar onde está. Então a gente não atacava falando, não, é armadilha, isso aí é pegadinha, isso aí não está certo. E aí ele falou pro tio dele, poxa tio, mas que legal, pelo menos, né, lá o bem venceu. Ele falou, não, o bem não venceu ninguém, não. Um povo venceu um outro povo, mas o ser humano ainda continua errando. Enquanto a gente não aprender a amar, vai ser difícil para a gente continuar. E aí esse cara, nessa conversa com o tio dele, ele primeiro leu no Evangelho uma passagem, achou muito bonito e escreveu aquilo. E depois ele começou a meditar sobre a paixão carnal e o amor espiritual. O amor carnal e o amor espiritual. E nessa brincadeira ele acabou resolvendo juntar Paulo aos Coríntios com Shakespeare. E escreveu, colocou o nome dessa música de Monte Castelo devido à passagem que o tio dele teve nessa batalha e pelo bate-papo que acabou rendendo essa bela canção. Se você até hoje não prestou atenção na letra, aproveite, meu amigo, porque ela é muito bonita. Ah, deu vontade de cantar, pode cantar também. Né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se vai descer. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem o amor eu nada seria. Meu espírito aqui disse para mim que não é Shakespeare, é Luiz de Camões, né? Mas que bem querer é solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha e se perde, é estar-se preso por vontade a servir para quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata a lealdade, tão contrário a si é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É o último? O que é verdade? Ainda que eu falasse a língua dos homens
e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Pois é, palmas para o Renato Russo, que nesse dia estava com uma inspiração muito boa, né? Então, quando você... Paulo aos Coríntios. Exatamente. E você pega aqui algumas frases, né? Que a gente é um ter com quem nos mata a lealdade, né? Aquela pessoa que traiu a nossa confiança. E é interessante quando a gente consegue despertar esse amor na gente, quando a gente consegue transformar esses sentimentos, a gente vai vendo, né, que tão contrário a si é mesmo amor. Porque muitas vezes é o perder que me faz ganhar. É ver o sorriso no olho, né? O olho também tem, mas no rosto, nos lábios da pessoa, muitas vezes é por algo que não beneficiou talvez a mim. Essa prática é muito comum quando a gente faz isso com os nossos filhos. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que trabalhei muito tempo com eventos, então é muito bonito você ver alguns discursos, alguns jovens falando aquela frase, né? Eu vi meu pai tirar a comida do prato dele para colocar no meu e ficar lá escondido na cozinha fingindo que está comendo para que eu pudesse hoje estar aqui. Eu vi meu pai vender o objeto que ele mais gostava para poder me ajudar a chegar naquele trabalho. A gente vê muito isso na família, mas quando a gente consegue expandir o coração e sair só desse círculo familiar, expandir ele para muito mais gente, sabe? Hoje eu vim de programa Fé e Razão. Esse programa eu tinha medo quando eu comecei a ir nele, porque eu falava assim, nossa, eu não sei, né? O pessoal começa a chamar, a gente não é filósofo, não é nada disso, né? Somos estudantes de filosofia, como todo mundo. E o que mais me enriqueceu nesse programa foram os convidados que a gente teve a oportunidade de levar. E ali eu conheci pessoas que colocavam realmente esse amor em prática, mas com tudo, com todo o seu coração. Às vezes eu acho que por frequentar casas espíritas 2, 3 ou 4 vezes por semana, me empenhar na doutrina nesses dias, eu me sinto bem. Mas quando a gente vê essas pessoas que fazem essas coisas, que conseguiram chegar nesse ponto, em que com certeza, muito provavelmente, talvez, elas nem precisem reencarnar, porque elas conseguiram entender o que é esse amor, o que é realmente essa necessidade, que eu posso dizer que sem amor eu nada seria. Sem os ouvidos de vocês também, sem a compreensão de vocês também, sem a paciência de vocês também, eu nada seria. E eu me despeço essa noite muito feliz por estar aqui mais uma vez essa noite. E espero que vocês levem essa mensagem para suas casas. E que se você notar que amanhã você conseguiu melhorar, nem que seja um pouquinho, nem que seja 1% do teu comportamento com aquela pessoa que você não tinha paciência, aquela pessoa que te enche o saco, aquela pessoa que te perturba. Se você conseguiu notar que ela está te perturbando mesmo, não é que ela parou de ser chata, ela continua chata. Sou eu que consegui adquirir um nível de compreensão melhor, em que talvez eu possa dizer, né? Pai,
perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. Não que eu saiba, mas que eu estou começando a aprender o que é isso que o Senhor nos explicou. Meus queridos, se ficou alguma dúvida, perguntem. Se não ficou, eu gostaria de deixar aqui o meu mais feliz boa noite para vocês e que vocês possam ter aqui encontrado, seja no passe, seja aqui nesse nosso bate-papo, seja simplesmente na companhia desses maravilhosos trabalhadores do ser, aquilo que vocês vieram buscar.